Você sabia que a nossa memória pode ser classificada de diferentes maneiras? Cada uma delas tem um nome e uma função específica, e saber como funcionam te ajuda a aprender melhor. Fica aqui comigo nesse vídeo que hoje eu vou te explicar os 4 tipos principais de memória. Olá, meu nome é Gisele e hoje eu vou falar com vocês sobre os tipos de memória. Isso mesmo que você ouviu, tipos de memória, porque os cientistas cognitivos gostam de classificá-las em várias. Tudo isso para que possamos entender como que o cérebro aprende e processa as informações. Mas como eu disse, hoje eu vou explicar apenas 4, que já é mais do que suficiente para você entender o funcionamento do seu cérebro e conseguir adotar melhores estratégias para aprender. Mas antes de explicá-las, é importante saber primeiro como que o nosso cérebro interpreta uma memória. Vou falar aqui bem rápido, tá bom? Toda a informação que recebemos, ela deve ser traduzida para a linguagem biológica, por assim dizer. Ou seja, a informação deverá ser armazenada nas nossas células, os neurônios. Pense neles como sendo os livros que compõem toda uma biblioteca mental dos nossos conhecimentos. Cada livro seria como um conjunto de neurônios que armazena a informação. Biologicamente falando, esse processo é mediado por neurotransmissores e outros fatores biológicos. Mas eu não vou entrar aqui muito nessa área porque é muito específico e não cabe aqui esse tipo de explicação. Resumindo, porque ia ser muito chato e você não ia ter paciência para ficar até o final desse vídeo. Esse processo de guardar a memória nas células começa por uma etapa chamada de codificação. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre todo esse processo de uma nova aprendizagem. Clica aqui e coloca esse vídeo na sua lista de reprodução para assistir mais tarde. Bem, uma vez a informação bem guardada na nossa biblioteca mental, os nossos neurônios, você pode consultar o livro que guarda aquelas informações. O que o seu cérebro irá fazer é ir em busca do dado e o recuperar, ativando aquele conjunto de neurônios que guarda a memória específica que você quer evocar. Ok, agora que entendemos o básico, eu vou te introduzir aos principais tipos de memória. A primeira memória que eu vou explicar é a autobiográfica, também conhecida como episódica. Ela tem esse nome porque é como se fosse o livro da sua vida. É a sua autobiografia guardada na sua biblioteca mental. Aqui ficam as lembranças da primeira vez que você foi na praia, do seu primeiro dia de aula e por aí vai. Ou seja, é a sua vida, literalmente. Em relação ao estudo, ela não tem muita interferência direta. Mas uma curiosidade é que as pessoas que se lembram muito bem de acontecimentos da sua própria vida possuem uma certa dificuldade para se lembrar do que estuda, e vice-versa. Isso porque o segundo tipo de memória, a semântica, que também pode ser conhecida como factual, é responsável, como o próprio nome diz, por guardar todos os fatos relevantes na sua biblioteca. Pode ser a fórmula molecular da água, uma equação de física, a data do descobrimento do Brasil, um conceito de biologia e por aí vai. Ou seja, tudo que é um fato ou um conceito e que foi armazenado nas suas células neuronais. Essa sim é diretamente utilizada para quando você precisa aprender qualquer assunto. Para aprendizados que sejam mais práticos, como andar de bicicleta ou até mesmo uma prática de esporte, o aprendizado estará mais relacionado com a memória motora. Agora, já percebemos que a memória semântica ela é um ponto-chave para que o aprendizado ocorra. Lembrando que aprender algo é você ser capaz de armazenar essa informação, que pode ser tanto conhecimento como habilidade, e aplicá-la tempos depois. Logo, o que você aprende deve ser alocado aqui nesse espaço da sua biblioteca mental, a memória semântica. E como fazer isso? Mas antes de eu explicar para você, se você está gostando desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Dessa forma, o YouTube irá entender que este tipo de conteúdo é útil para você e irá te entregar mais vídeos assim. Então, a penúltima memória é a de trabalho. Uma forma fácil e simples de entendê-la, ainda mais se você entender um pouco sobre informática, é fazer uma analogia com a memória RAM do seu computador. Ela funciona de uma maneira bem parecida. A memória de trabalho é destinada para realizar tarefas que você esteja executando no momento. E além disso, ela possui um espaço limitado de armazenamento. Ela também é volátil, ou seja, as informações podem ser facilmente apagadas, esquecidas no caso, né? Mas você pode se perguntar, se essa memória possui algumas limitações, por que precisamos dela? Ela é necessária porque é aqui que você começa a construir o seu aprendizado.
Lembra lá no início do vídeo quando eu falei sobre como as nossas memórias são armazenadas? Elas são codificadas, traduzidas para uma linguagem biológica e são guardadas nos neurônios, os livros que compõem a nossa biblioteca mental. Esse processo tem que começar por algum lugar, não é mesmo? E ele se inicia aqui, na memória de trabalho, onde você começa a trabalhar nas novas informações, interpretar e codificar para serem traduzidas num livro que comporá sua biblioteca. E vale ressaltar aqui que esse não é um processo que acontece de primeira. Você precisa de repetição para que o seu cérebro entenda que deve armazenar essa memória. Ou seja, cada vez que você estuda sobre um assunto, mais forte ele fica na memória. Então a sua memória de trabalho funciona como uma intermediadora desse armazenamento. Não adianta tentar estudar e aprender muitas coisas de uma só vez. Lembra que eu disse que ela possui um espaço limitado? Você não dá conta de suportar toda a informação de uma só vez. É como se você tentasse beber diretamente da água da mangueira que os bombeiros usam para apagar o incêndio. O volume de água é tão grande ao ponto que você não consegue tomar. Então é melhor você tomar água de uma mangueira de jardim, por exemplo. Por último, mas não menos importante, temos a memória de longo prazo. Este é o santo graal da aprendizagem. É aqui que queremos alocar todo o nosso conhecimento. Ela tem esse nome porque é mais duradoura. É nela que se encontra a sua biblioteca mental, onde estará armazenado todos os fatos e conceitos importantes para você. Mas, uma vez a informação guardada aqui, também não significa que certamente ela estará disponível para sempre. É interessante que, vez ou outra, você pratique e relembre o conhecimento para ter a informação mais forte e fixada na sua memória. É muito simples. Se você não usa a informação, você irá esquecê-la. Porém, tecnicamente falando, ela está ali, só não está tão facilmente disponível para ser achada e recuperada. Se o seu cérebro começar a interpretar que ela não é mais tão importante, ela será jogada no espaço de arquivamento, como se fosse uma lixeira, digamos assim. Por isso, é essencial você evocar algumas memórias de vez em quando. Lembre-se que o objetivo é construir a memória para que ela seja transferida para de longo prazo. Um espaço que terá uma vida útil mais longa do que a sua memória de trabalho e que será facilmente encontrado, desde que você esteja sempre em contato com a informação associada à memória. Esses são os 4 tipos principais de memória. Comente aqui nesse vídeo o que você entendeu sobre cada uma delas. Já de saber o básico sobre os tipos de memória, você tem um maior entendimento do que pode ou não fazer para aprender bem. Por exemplo, você não pode abusar da sua memória de trabalho e tentar enfiar tudo na sua cabeça, o conteúdo do bimestre inteiro, antes do dia da prova, porque no dia seguinte você não vai lembrar de muita coisa. Isso não funciona. Você pode até se lembrar bem de algumas coisas, mas nos dias subsequentes a memória ela terá um grande decaimento. Agora você também já sabe que a aprendizagem é um processo de construção de memórias de longo prazo, que comporão a sua biblioteca mental, ou seja, o seu repertório de conhecimento. Não deixe para aprender algo de última hora. Faça hoje e não depois. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais vídeos de aprendizagem e estudos. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.